Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Somos aprendizes. Nós somos aprendizes. Somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé.
exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Uma luz que brilha em meu caminho. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus.
Eu quero sentir suas mãos a me tocar. Eu quero ouvir sua voz a me chamar. Eu quero entrar nesse espaço infinito, voar bem longe, depois voltar. Eu quero entrar nesse espaço infinito, voar bem longe, depois voltar. Ver a luz dos teus olhos em meu caminho, saber que por onde eu for não estou sozinho. Eu quero caminhar pelo mundo, plantando a semente de amor. Eu quero sentir sua presença por onde for. Eu quero caminhar pelo mundo, plantando a semente de amor. Eu quero sentir sua presença por onde for. Eu quero sentir suas mãos a me tocar. Eu quero ouvir sua voz a me chamar. Eu quero entrar nesse espaço infinito, voar bem longe, depois voltar. Eu quero entrar nesse espaço infinito, voar bem longe, depois voltar. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei
O tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo. Mudar o repertório aqui. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia.
Somente em ti encontrarei Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Obrigada, Toninho. Disciplina, em cima da hora. Nina, beleza, Nina? Um abraço para você. Obrigada, viu, por estar aqui conosco em mais esse evento. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a mais esse encontro, nesse seminário, os médios e seus desafios. E esse evento realizado pelo AON, da AME Contagem, né, e é com muita alegria que nos reunimos em mais este evento, nesta noite, com muito carinho, onde esse trabalho foi preparado com muito carinho, no intuito de esclarecer e fortalecer o médium na sua jornada, em seu mandato de compromissos assumidos no campo da mediunidade, né? Então, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, realizando esse segundo seminário de uma série de 3 seminários, finalizaremos em agosto, né? Então, com muita gratidão por essa oportunidade, por mais esse trabalho, e por todos vocês que aqui estão conosco nesta noite, né? Nos ajudando e nos abrilhantando com a sua participação. E isso é muito importante para o trabalho que a gente busca realizar dentro do ideal, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a todos que aqui estão conosco, tá? Agradecemos aí a equipe, a Almira, a Elô, que estão conosco nesse trabalho. Vamos fazer a nossa prece e que o nosso companheiro, o Álvaro de Castro, que vai estar trazendo o desenvolvimento desse estudo para nós, né, que ele possa ser envolvido nas vibrações de amor pela espiritualidade amiga que nos acompanha nesse trabalho. Então, vamos elevar todos os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade, Senhor, de nos colocarmos com esse trabalho de busca para o aprendizado de todos nós. Sabemos que o médium encontra em seu caminho muitos desafios, mas é justamente esses desafios que vão aprimorá-lo para o fortalecimento, para que ele possa realmente, dentro das atitudes, dentro das escolhas que vier a fazer todos os dias, que vai realmente aprimorar o lado do homem de bem na ação e na atitude cristã, que espera que todos nós venhamos vivenciar todos os dias. Que a tua luz seja a luz na nossa vida, nos amparando,
nessa transformação, para nos melhorarmos a cada dia, conforme espera que façamos em benefício de nós mesmos. E que esse aprimoramento, Senhor, seja iluminado com os teus ensinamentos e com as nossas atitudes dentro do amor cristão que espera de todos nós. Esteja sempre conduzindo, nos amparando, nos direcionando a cada dia, porque sabemos que nos acompanha de perto e que jamais estamos sozinhos. Ser conosco, agora e por toda a caminhada. E nesse momento em que passamos a palavra para o nosso companheiro Álvaro, para que ele possa dar continuidade ao nosso estudo de hoje. O senhor Álvaro, está com o senhor a palavra. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, falando um pouquinho da mediunidade. Um pouquinho porque a gente sabe que a mediunidade é muito extensa. Então, a gente percebe que no plano espiritual nós vimos um companheiro falando que estuda há 200 anos a mediunidade, está no beabá ainda. Então, a gente conhece muito pouco. Mas o tema de hoje é um tema muito interessante. Por isso que nós pedimos o amparo do nosso Mestre Jesus, o amparo dos amigos espirituais, que nesta noite nós possamos ter assim, uma convivência fraterna, amiga, e que os conhecimentos possam ser trazidos para todos nós. Nós vamos falar dos desafios que a mediunidade apresenta. São muitos. Nós elencamos alguns, porque a gente poderia ficar aqui a noite toda falando desafio da mediunidade, mas nós vamos elencar alguns que achamos assim importantes. Mas antes de entrarmos realmente no desafio, eu queria trazer alguns aspectos da mediunidade que eu penso que é importante para que a gente faça essa conexão com os desafios. Então, nós trouxemos algumas ideias aqui que seria interessante. Emmanuel, no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, ele fala uma coisa muito interessante, que força medianímica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que outorga a todos. O que quer dizer com isso? Todos nós somos médiuns. Todos nós. Porque nós temos esse contato entre os dois planos da vida, tanto o espiritual como aqui o material. Alguns vieram com uma ostensividade maior, outros não. Então, mas nós temos, por exemplo, a intuição, a inspiração, que todos nós temos, que é uma mediunidade. Então, ela está presente em toda a nossa vida. A mediunidade em si é algo natural, não tem nada de fenômeno, é uma coisa natural que acontece na vida, no progresso, na evolução de cada espírito, e muitos de nós temos esse contato de uma maneira mais intensiva, são os médiuns, ostensivos. E esses que têm uma projeção maior, um desafio maior que está pela frente. Mas a mediunidade, ela é una na sua essência, mas, em compensação, na relação com os espíritos, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, nós relacionamos alguns aspectos da mediunidade. A primeira seria aquela mediunidade de conquista, chamada também de natural, mediunidade própria. Que mediunidade é essa? É aquela que, no decorrer da nossa evolução, no decorrer das nossas várias vidas que já tivemos, nós vamos conquistando essa mediunidade. Ela é própria, ela é natural, ela é conquista. E essa ninguém pode tirar mais, porque ela pertence ao indivíduo. Ele conquistou isso ao longo das reencarnações. Então, essa mediunidade é própria, é natural, é uma mediunidade que ele tem de conquista na sua evolução espiritual.
é diferente daquela outra chamada mediunidade de prova ou de trabalho. Essa é aquela mediunidade que é um empréstimo. Nós temos essa mediunidade para que o médium ou aquele ser, aquele espírito reencarnado, ele possa trabalhar para resgatar débitos e para a sua evolução. Essa mediunidade pode ser tirada pela espiritualidade, que não é dele, é um empréstimo. Então ele tem essa mediunidade como uma função de trabalho, de conquista para ele. Mas ele ainda não a conquistou. Então ele foi favorecido para vir com essa mediunidade, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse resgatar débitos, né, de vidas anteriores. Nós temos uma outra mediunidade chamada de expiação. Essa é mais complicada. É aquele indivíduo que em vidas pretéritas fez tanta bobagem, tanta complicação, tanta dificuldade, que é uma mediunidade imposta. Essa é imposta. Ele nem pede. Mas o plano espiritual impõe essa mediunidade como auxílio para ver se ele consegue começar a resgatar nas suas dificuldades. Aí nós ficamos pensando, prova e expiação. Qual que seria a diferença, né, entre a prova e a expiação? E recorremos a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 246. Ele fala o seguinte, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha a dificuldade. Expiação é uma mediunidade muito complexa, muito difícil. O médium já nasce vendo espírito, já nasce com sensibilidade aguçada e muitas vezes cai no processo obsessivo. Essa mediunidade ela é muito complexa, muito difícil. E nós temos uma outra mediunidade chamada missionária. Essas são poucos, né, no nosso planeta que vem com aquela missão de ajudar a humanidade como um todo. Essas são poucos, né, missionários que nós temos na Terra. Então, o que acontece? A mediunidade própria e a mediunidade missionária são poucos. O que prevalece no nosso orbe aqui é a mediunidade de prova ou expiação. Por aí começa um grande desafio, porque são processos em que o médium é preparado no plano espiritual para que no seu perispírito ele possa ser colocado em algumas funções, em alguns órgãos, para que quando ele venha a reencarnar, o seu corpo físico tenha essa mesma condição para que ele possa exercer a mediunidade. Por isso que eles colocam que a mediunidade é uma questão orgânica, porque ela está no organismo. Ele foi preparado para aquilo. Então, ele tem esse processo de trabalhar a mediunidade, mas dentro sabendo que médiuns são difíceis, têm dificuldades, como todos nós temos, mas eles têm uma sensibilidade maior. Então, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, de transição, com pandemia, com vários problemas, a sensibilidade desse médium é aguçada. E ele tem uma vibração maior e sente muito mais o processo que está ao redor do nosso orbe. Então, vejam, são mediunidades que têm características diferentes, portanto, são desafios diferentes, em que o médium veio preparado para isso. Quando eu falo de médium aqui, dirigente também, porque lá no livro Mensageiro ele fala que são centenas e centenas de médiuns e dirigentes que são preparados para virem exercer a sua função aqui na Terra. E são poucos que voltam à tarefa cumprida, os chamados completistas. Alguns alcançam algum resultado, a maioria não consegue exercer a sua função completamente. Então, é uma coisa muito difícil, muito complexa. Por quê?
Porque nós somos espíritos endividados, somos espíritos complicados ainda. Porque se nós fôssemos espíritos já com determinado processo evolutivo, mediunidade seria uma coisa muito natural. Não trazia dificuldade nenhuma. Não teria desafio praticamente nenhum, apenas seria exercida com facilidade, com tranquilidade, em relação com os dois planos da vida. E nós pegamos aqui uma definição da mediunidade que nós achamos, que eu gosto muito dessa definição de Emmanuel, está no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 42, que ele fala assim: a mediunidade é o ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, nós temos duas coisas aí que eu vejo como desafio para o médium. Primeiro, ensejo de serviço e aprimoramento. Serviço e aprimoramento. Ele vem com a mediunidade para trabalhar. Ele trabalha. E na medida que ele trabalha, ele evolui. Ele aprimora o seu espírito. Então, esse é o primeiro processo em que o médium tem que exercer a sua função. É trabalhar e aprimorar. Porque nós evoluímos realmente pelo trabalho. Já não vale mais aquela ideia que de paraíso fica à toa, né? Quando a gente vê as obras do André Luiz, a gente fica assustado da quantidade de trabalho que eles têm. A gente aqui fica trabalhando 8 horas, reclama, lá eles trabalham 12, 14 horas e estão numa boa, tranquilos. É evidente que o plano é diferente, as coisas são diferentes, mas a gente vê que o trabalho é uma coisa natural. E nós temos, né, a lei do trabalho, no livro dos Espíritos, que fala isso, né? Que o trabalho é toda ocupação útil. E nós temos, um médium tem que exercer esse seu trabalho, ele vem preparado para isso. Na medida que está trabalhando, está exercendo a função, você está se educando a mediunidade. Não é a educação própria do indivíduo, né? Porque ele trabalha isso muito fora, na família, nas escolas, né? No trabalho, na vida social. Tudo isso ele faz parte de uma educação, ele faz uma educação. A mediunidade, ela tem um processo também chamado de mediunidade de educação. É aquela reunião de educação que muitas casas espíritas não têm essa reunião, mas ela é muito importante. O que é essa reunião? Essa reunião é aquela que ensina o médium a trabalhar mediunicamente. Ah, mas o médium não veio preparado? Veio preparado com a sensibilidade, mas ele tem que saber como trabalhar com ela. Então, é aquela reunião em que o médium aprende a sair do corpo físico, aprende a ter uma vidência melhor, aprende a ter a intuição, aprende a exercer a psicofonia, etc. Essa é uma reunião chamada de educação mediúnica. É uma reunião interessante. Na casa que eu frequento, nós temos esse tipo de reunião. Então, o médium, o dirigente, tem que saber trabalhar com o médium para educar a sua mediunidade, não é educar o médium, não. É educar a mediunidade que ele possui, para que ele possa depois trabalhar corretamente dentro de uma reunião mediúnica. A mediunidade é um ensejo, eu não, né, Emmanuel? Falando que a mediunidade é um ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Por quê? Porque na medida que o médium está trabalhando, ele está resgatando dívidas, mas ao mesmo tempo está solucionando essas dívidas. Então veja que interessante. Ele está trabalhando, está aprimorando, ao mesmo tempo ele está resgatando e solucionando suas dificuldades anteriores. Isso é muito interessante para que o médium saiba que esse é o desafio maior dele. É o trabalho mesmo. Então, nos domínios da mediunidade também, André Luiz fala no capítulo 1º, que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Até efeito físico. Qual o grande desafio aí? É o médium manter a sua mente tranquila, serena, adequada. A doutrina espírita, desde lá de trás, desde o seu início, ela vem falando que nós precisamos ter mente positiva. E hoje está muito comum isso na nossa humanidade. Várias pessoas falam sobre isso, e a doutrina já falava isso lá atrás. Mente positiva. Porque na mente positiva nós estamos
pegando uma vibração adequada, boa. Quando nós estamos com a nossa mente na negatividade, ou fazendo mentalizando coisas inadequadas, nós estamos puxando uma energia muito complexa. E o médium, como tem essa sensibilidade, evidentemente que ele sente mais. Então, esse processo é um processo que ele tem que entender que é um grande desafio para ele, como para todos nós. A nossa mente, ela varia muito, ela cai muito. A gente não consegue ficar o tempo todo com a mente positiva. A gente sabe disso. Mas a gente tem que ir aprimorando aos poucos. Tudo na vida tem que dar um start, tem que começar. Nós não podemos falar assim, é muito difícil. Não, pode ser até difícil, mas não podemos começar. E começando, a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Então, uma mediunidade, quando ela é mal conduzida, mal orientada, quando ela é mal iniciada, ela traz muito problema para o médium depois. Isso, por experiência própria, eu posso dizer para vocês. O médico que iniciou muito mal, que ele foi mal orientado, que ele foi mal conduzido no seu trabalho, é um médico que traz problema depois. Porque ele não tem, vamos dizer assim, uma mecânica adequada para exercer aquele trabalho que foi colocado para ele. Então, isso é muito importante. Bom, então, vamos entrar aqui alguns desafios que nós achamos, né, que seja interessante. Na aproximação, né, da entidade espiritual com o médium, existem 2 pontos de conexão. Aí começa o primeiro desafio dele. Que conexão é essa? Primeiro é o envolvimento fluídico e outra a sintonia mental. O que seria esse envolvimento fluídico? O espírito aparece na reunião, ele surge na reunião, ele está lá no trabalho, e ele tem uma vibração. O que é essa vibração? É a conquista que ele traz ao longo das reencarnações na sua evolução espiritual. O médium, por outro lado, também tem as suas conquistas. E também tem uma vibração. Então, o que acontece quando esse espírito aproxima do médium? Normalmente, as vibrações não são idênticas, não são iguais. Não há similaridade nessas vibrações. E, muitas vezes, não tem esse contato, não tem essa possibilidade para que haja comunicação espiritual. Aí vocês vão perguntar assim, então, um espírito que está mais elevado não tem condição de trazer a comunicação? Tem. Mas, por uma maneira, da espiritualidade está ajudando. Como assim? Na hora que o médium está fazendo a sua prece sentida dentro da reunião, a espiritualidade consegue elevar essa vibração dele. O espírito que quer comunicar, ele desce a sua vibração. E os dois se encontram no meio do caminho. Aí acontece a comunicação. Essa é uma maneira de ser. Agora, quando o espírito é muito elevado, aí acontece que ele vai descendo através de outros espíritos, até chegar naquele que tem a comunicação com o médium. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa grande empresa. Você tem o presidente lá, daquela empresa, ele não fala diretamente com o auxiliar de escritório. Mas ele passa para o chefe lá do departamento, da divisão, da seção, até chegar lá no auxiliar de escritório. É a mesma coisa. Então, aí já tem um desafio muito grande da gente pensar que nós já vemos livros da doutrina espírita de médium falando com Jesus. Eu fico assim, impressionado. Nem o Chico conseguiu isso. E esse médium consegue falar com Jesus, trazer a comunicação direta dele, direta. É lógico que isso não existe. Né? Nós temos que entender essa mecânica. O outro processo é a sintonia mental. É a mesma coisa. O médium tem que entrar na mesma sintonia do espírito que está se comunicando, mentalmente falando. Por isso é que nós vemos alguns espíritos que chegam à reunião mediúnica, tenta trazer a comunicação através dos médios da reunião e não consegue. Ele não consegue fazer essa sintonia.
ou porque o médium não está muito bem preparado, ou não preparou naquele dia, ou porque essa sintonia é muito difícil para o médium, ele não tem essa capacidade ainda. Então, o médium, por exemplo, quando ele vai iniciar o seu trabalho mediúnico, a espiritualidade, o que ela faz? Ela começa a fazer um trabalho com ele antes dele iniciar o trabalho, em termos de envolvimento fluídico, em termos de sintonia mental. Vai preparando esse médium para que, mais à frente, ele consiga trazer a comunicação. Então, a coisa não é simples. Vem um espírito na reunião mediúnica, vai trazer a comunicação. Se o médium não está preparado, ele não consegue. Então, isso é um grande desafio para ele, porque ele é preparado, por exemplo, na reunião de educação mediúnica que eu citei para vocês. Ele ali é preparado o tempo todo. Ele fica ali, às vezes, 1 ano, ele fica 6 meses, 2 anos, depende de cada médico, depende de cada necessidade. E aí ele é muito preparado pela espiritualidade, para que ele consiga exercer esse trabalho de uma maneira plena, tranquila, normal. Porque ele precisa estar sintonizado com esse plano espiritual. Então, esse é um desafio que eu vejo primeiro para o médium muito grande. Porque ele tem que estar imbuído de que tem uma responsabilidade muito grande, que ele veio para exercer a mediunidade, e que nessa mediunidade ele tem que exercê-la de uma forma bem tranquila, bem serena, e que tem que trabalhar muito para que ele consiga fazer o melhor. Então a gente percebe que quanto mais evoluído o médium, quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais ele desenvolve a parte moral, melhor é a comunicação que ele traz. Por isso que nós tivemos lá um Chico Xavier trazendo tanta coisa belíssima para nós. Um Divaldo trazendo tanta coisa bonita para nós. Tanta informação, tanto esclarecimento. Porque já tem essa capacidade. Já possui, né, uma evolução maior. Então a gente percebe que o médium tem que trabalhar muito isso ao longo da sua reencarnação. E não é fácil. Vocês poderiam falar, mas é difícil. É difícil. É difícil. Mas tem nada fácil, né? Tudo na vida é muito trabalho, qualquer coisa. Até num campo profissional, a gente tem que trabalhar muito, aprender muito. E a doutrina, ela está aí com inúmeros livros. Só o Chico já tem mais de 500 livros. Gente, para que tanto livro, né? E tantos outros livros de outros médiuns, é porque exige muito preparo para todos nós. E o médium tem que estudar muito. E uma das coisas que eu vejo, né? Eu vou falar isso mais na frente, vou deixar mais na frente, eu vou falar. Tá? O segundo problema que eu acho que é normal, geral, para todo mundo, é o problema moral. Esse é complicadíssimo. É complicadíssimo. Por quê? Porque no Consolador, né, Emmanuel, na questão 204, ele fala assim: o sentimento e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. 2 asas: sabedoria e sentimento. Se eu tenho só sabedoria, eu estou com uma asa quebrada. Não vai à frente. Se eu tenho só sentimento, eu estou com a asa quebrada. Então, o problema moral hoje da nossa humanidade é muito grande. Se a gente pensar na questão da sabedoria, nós estamos crescendo. É evidente que, em relação ao plano espiritual, é muito pequeno ainda, mas nós estamos crescendo muito. Olha, nós estamos conseguindo falar hoje através da internet, com plataformas que estão desenvolvendo cada vez mais, e vai melhorar muito mais. Daqui a pouco nós vamos passar a ter o holograma. E a coisa está crescendo. A medicina cresceu assustadoramente. A psiquiatria, todas as profissões estão crescendo muito. Então, na parte da sabedoria, nós estamos caminhando.
O homem hoje já está pensando em pousar lá em Marte, já tem umas sondas lá vasculhando Marte, e já estão pensando o homem descer lá em Marte. Então, nessa parte, nós estamos crescendo. Agora, quando a gente pega a parte moral, a gente vê o desastre aqui na nossa humanidade, né? Se a gente pega televisão, tem muita coisa complicada. Tem coisa boa? Tem, mas tem muita coisa complicada. Jornal tem coisa complicada, revista tem coisa complicada, teatro tem coisa complicada, programas da internet tem muita coisa complicada, tem muita coisa ótima? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa complicada. Então a gente vê que essa parte moral nós estamos engatinhando. O médico tem que tomar um cuidado maior por causa da sua sensibilidade. Porque se ele foca muito isso numa televisão, se ele foca isso muito na internet, ele vai ter processos mais complicados. Esse é um grande desafio para o médium hoje, porque ele tem que separar aquilo que é bom, aquilo que não é bom. E não é fácil. Muitas vezes a gente percebe assim, tem um filme que parece que está tudo tranquilo. Mas lá no meio do filme tem coisas complicadas. Na área do sexo, na área da droga, uma série de coisas que acontecem que nem precisava estar no filme. Mas coloca-se porque aquilo é chamativo para a nossa humanidade ainda, infelizmente. Então, é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Esse processo, né, são processos que o médium tem que começar a pensar, começar a trabalhar, porque se ele não tem essa mente tranquila, serena, o que vai acontecer? É aquele médico que vai para uma reunião, e naquela reunião ele não está com a mente bem estruturada, porque durante o dia ele teve essas dificuldades, ele não vai render na reunião, não vai ter condição. Porque não adianta o médico chegar na reunião e falar assim, eu vou fazer uma prece e vou sintonizar com o plano espiritual. Não é bem assim, não. É a mesma coisa que a pessoa, no fim da noite, chega e fala assim, agora eu vou dormir, vou fazer aquela prece caprichada, porque aí eu vou estar tranquilo no plano espiritual. Mas se ele levou um dia complicado, não vai ter facilidade no plano espiritual, não. É a mesma coisa do médium para a reunião mediúnica. Ele tem que estar com essa mente, né? Essa parte moral bem tranquila, bem serena, para que ele possa ter um trabalho também adequado que a espiritualidade espera dele. Então, essa parte moral é um fator para todos nós, independente de ser médio ostensivo ou não. Mas o médio ostensivo que vai trabalhar, que tem contato com o plano espiritual, que tem uma sensibilidade maior, ele tem um desafio maior também. Todos nós temos esse desafio, mas o médico parece que tem um desafio maior, porque ele vai sentir isso na reunião. Ele vai sentir durante o dia por causa da sua sensibilidade. Ele vai pegar coisas indevidas que vai atrair determinados espíritos para junto de si. E esses espíritos vão começar a trabalhar com a sua energia difícil, complicada, em cima do médium. E às vezes ele vai para a reunião com essa dificuldade. Lá a espiritualidade pode até dar uma solução para isso. Mas quando a espiritualidade percebe que isso é normal, todo dia acontece, vai deixar a complicação para ele. Que nós temos que aprender. É assim que acontece. Ah, mas a espiritualidade não resolve tudo? Não, não é bem assim. Nós temos um caso narrado, né, no livro do André Luiz, de passe. Só para a gente ter uma ideia como que é o plano espiritual. Um companheiro ia à reunião e lá tomava passe, devido às suas dificuldades, aos seus problemas, né, às suas complicações até físicas. E, certo dia, um companheiro espiritual virou para aquele que estava coordenando o trabalho no plano espiritual e falou assim, olha, hoje está chegando aquele companheiro que vai tomar o 10º passe. Devemos aplicar normalmente? Ele falou, não. Agora nós vamos dar um leve
um leve passe para ele, e deixar que ele assuma a sua responsabilidade. Porque a espiritualidade não vai assumir a responsabilidade dele. Porque ele vinha para a reunião com as suas dificuldades, e a espiritualidade ajudando. E ele continuava do mesmo jeito. Toda vez que chegar na reunião era a mesma coisa. Então falou, olha, agora nós vamos dar um espaço, dar um tempo. Assim que ele resolver, nós voltamos com a intensidade da energia novamente. Então, veja, tem um critério. Existe algo definido. As coisas não acontecem como a gente quer, mas como elas são devidas, como são realizadas, como são necessárias para cada um. Evidentemente que isso dentro de uma análise muito grande dos planos superiores, para que venha a informação para nós. Então, esse é o desafio muito grande que o médium possui, né? Bom, nós temos um outro desafio para o médium, que eu relacionei, que é o estudo. Oh, coisa difícil. Principalmente quando a gente vira para o médium e fala assim, ó, você tem que conhecer muito bem o livro dos médiuns. Mas aquela primeira parte do livro dos médiuns é complicada, é difícil de entender. Uai, mas você quer a coisa toda mastigadinha? Aí vai ser difícil. Porque aquilo foi trazido pelo plano espiritual como livro base da mediunidade que o médium tem que conhecer. Se ele está com dificuldade, procura uma reunião que você estuda o livro dos médiuns. Se ele está com dificuldade, vê se tem um grupo na sua casa espírita que está fazendo estudo do livro dos médiuns. Porque ele tem que conhecer. É aquilo que eu falei da sabedoria e do sentimento. O médium, nessa parte da sabedoria, tem que conhecer muito o livro dos médiuns. Não só o livro dos médiuns. Tem que conhecer os outros livros que tratam da mediunidade também. Mas a base da codificação é o livro dos médiuns. Aliás, a gente sente muita dificuldade, né, com os espíritas em termos da codificação. Já fiz várias assim, enquetes para ver o que o pessoal conhecia da codificação. O livro dos Espíritos, muita gente conhecia, o Evangelho segundo o Espiritismo também muito, né? Quando chegava no livro dos médiuns, já começava a cair. Caía muito. Chegava céu e inferno, nossa, era muito complicado. Obras póstumas, ninguém nem tinha aberto esse livro ainda. Então a gente vê que a dificuldade é inerente a todos nós. Nós viemos na reencarnação com muita dificuldade de estudo. Não é todos, evidentemente, muita gente gosta de estudo. Conheço muita gente que gosta de estudo. Mas tem muitos médiuns que não gostam. Ele acha que ir na reunião mediúnica, trabalhando na reunião mediúnica, está resolvido. Está não. Não está mesmo. Porque a gente tem que entender que o estudo faz parte do nosso aprendizado. A gente precisa aprender para depois vivenciar. Mas se eu não tenho aprendizado, como é que eu vou vivenciar? E eu já vi coisas assim interessantes dentro da doutrina. Só para narrar, para vocês terem uma ideia. Uma vez a gente estava coordenando uma mocidade espírita, e uma vez eu perguntei para o companheiro, como é que é esse trabalho que vocês fazem como é que chama? Esse que vai pegar o mantimento na casa dos outros, esqueci o nome. Como é que é feito isso? O pessoal leva uma folhinha com mensagem. A campanha do quilo, né? Campanha do quilo, obrigado. Campanha do quilo. Leva uma mensagem, pede 1 quilo lá de arroz, de feijão. Mas você prepara a pessoa para fazer isso? Não, é simples, é só ele ir lá e pedir. É assim? Quer dizer que se não tem um estudo sobre isso? Não. E nunca aconteceu nada de dificuldade? Sim, eu me lembro. Ano passado aconteceu um caso interessante. O companheiro não sabia bem a hora que ia. Domingo, 8 horas da manhã, ele bateu na porta do apartamento.
O cara saiu de lá nervoso, abriu a porta, xingou e bateu a porta na cara do menino lá, do jovem. Esse jovem saiu da doutrina. Saiu da doutrina. Por que eu estou falando isso? Porque não foi preparado, não se estudou, não falou como é que se faz um trabalho desse tipo. Todos os trabalhos que nós temos realizado dentro da doutrina precisa de um planejamento, precisa de algo que ensine como fazer. Não é sair fazendo. Não é assim que as coisas funcionam. Aí eu peguei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o item 5. Espírita Verdade. Espírita, todo mundo conhece isso. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A instrução está ali. Tem que aprender. Tem que estudar. Uma coisa interessante que eu olho no médium é o seguinte, ele às vezes ele fica preso apenas na doutrina e não estuda o Evangelho de Jesus. Posso falar com tranquilidade, experiência própria que eu tenho. Médium que tem reunião mediúnica, tem também uma reunião de Evangelho, é muito mais fácil a gente trabalhar com esse médium na reunião. Aquele que não tem a reunião de Evangelho, ele pode até ser muito bom, devido a vidas passadas. Mas a gente tem mais dificuldade. Por quê? Porque quando a gente fala em doutrina espírita, nós estamos trabalhando razão. Doutrina é esclarecimento, é razão. Quando a gente fala de evangelho, é sentimento. O evangelho mexe no sentimento da criatura. E quando mexe, ele começa a pensar naquilo e querer fazer uma melhora. Então, se ele tem a reunião mediúnica e tem essa reunião de evangelho também, ele tem um desempenho muito melhor, muito mais fácil. Aquilo que nós falamos das duas asas, sabedoria e sentimento. Sabedoria com a doutrina, sentimento com o evangelho. Não pode ser diferente. Porque Jesus trouxe a mensagem crística, universal. E ele fala, lá em João capítulo 14, ele fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito sério. É muito sério. Não é a figura de Jesus, mas a mensagem que ele trouxe para que nós pudéssemos entender o Criador. E o Criador trabalha muito no amor. O que vige no universo, dito pelos Espíritos, é amor. É amor. Então eu tenho que buscar essa informação, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. E o estudo é fundamental, é um desafio muito grande para o médium. Para todos nós, mas nós estamos referenciando aqui esta noite dos médios, principalmente ostensivo, ele tem que trabalhar muito isso dentro de si. Ele tem que colocar na vida dele o seguinte, eu vim com um trabalho já preparado. Esse trabalho exige estudo, exige vivência. Para o estudo, eu tenho que conhecer as obras básicas da doutrina, primeiramente. Eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu tenho que conhecer muitas obras subsidiárias. O estudo é muito grande, é intenso. Como eu falei no início, o companheiro do plano espiritual falou que já estuda há 200 anos a mediunidade. E que ele está ainda no beabá. Agora vocês imaginam a extensão disso. Porque quando a gente estuda a mediunidade, o que a gente entende? A gente percebe que, para que haja essa comunicação com o plano espiritual, nós dependemos do perispírito. Sem ele não há comunicação. Porque o desencarnado está numa vibração.
que é diferente da nossa aqui do material. Mas como nós temos o perispírito desse desencarnado entra com o perispírito do encarnado. E esse perispírito do encarnado traz para o corpo físico. É a ponte. Tem que haver essa ponte. Então, a gente tem que entender que esse é um processo natural, normal, que acontece na mediunidade. Se a gente não entende como que as coisas funcionam, fica difícil a gente exercer um determinado trabalho. É a mesma coisa, a pessoa que está fazendo um curso, por exemplo, um curso técnico. Ele tem que estudar muito aquilo ali para saber depois exercer a profissão. Qualquer profissão na nossa terra aqui é assim. E não adianta formar, está resolvido. Não, ele tem que continuar estudando muito. Porque as atualizações acontecem, né? A evolução, ela não para. O progresso é algo fantástico na nossa vida. Então, o estudo é um processo, assim, bem complexo. Bem complexo. E a gente, já citei aqui, médios que estudam muito como que é o trabalho mediúnico deles. É muito melhor. Muito melhor. Evidentemente que ele tem que estar vivenciando a coisa também. Não só conhecimento não basta. Mas o princípio é que ele acontece pelo conhecimento. O que acontece na nossa vida, os impactos da nossa vida? Vamos dar uma ideia. Digamos que eu estou na minha casa e, de repente, lá fora tem um estouro. Pá! A pessoa assusta. O que aconteceu primeiramente? Ele sentiu. A primeira coisa que vem é o sentimento. Ele sente. Aí vai para o pensamento, a razão. O que ele vai pensar? Deve ter sido uma batida, deve ter sido uma bomba que jogaram ali na rua. Ele pensa um monte de coisa. Para depois, então, partir para a ação. Ele vai lá na janela, vai ver o que é, vai lá fora e partiu para a ação. Mas o que aconteceu é que as coisas acontecem primeiro no sentimento. Depois é que vai para a razão. Então, nesse momento, é que a gente precisa entender que é através do estudo que nós vamos compreendendo como é que as coisas funcionam. E a gente sabendo como funciona, evidentemente que o trabalho nosso é melhor, o que a gente está produzindo está nos favorecendo no nosso crescimento espiritual, e nós estamos ajudando o plano espiritual. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria de citar mais alguma coisa. Por exemplo, olha que coisa difícil dentro da reunião mediúnica. Não sei se vocês vão concordar comigo. É os relacionamentos existentes dentro de uma reunião mediúnica. Esse relacionamento entre os médios, dirigente, médio ostensivo, médio vibracional, é aquele grupo que está ali. E muitas vezes, o que acontece na nossa caminhada espiritual? Dentro daquela reunião mediúnica, nós vamos encontrar companheiros que são simpáticos, de vidas anteriores, e aqueles, como é relatado por Livro dos Espíritos, os antipáticos. Estão lá também, né? Então, é aquele médico que vira assim, nossa, aquele dirigente, não sei, não fui com a cara dele. Não tem nada, ele nem falou nada, mas ele já sentiu a vibração do passado, a energia. Ou então um colega que está do lado. O médico tem um colega do lado dele. E que ele não se dá bem. Ele fica lá, você podia me trocar de lugar, eu não estou sentindo muito bem nesse lugar. Não é com o lugar, é com a pessoa que está do lado dele. E começa, às vezes, umas relações mais difíceis dentro da reunião. A reunião, para crescer, é preciso que haja esse entrelaçamento entre todos. Que essas conexões sejam afetivas. Se é um companheiro difícil, ele está ali para ser ajudado. Então, nós temos que compreender isso. Mas nós já vimos muito médium que fica pulando de reunião em reunião.
Ah, porque eu não estou bem com o dirigente, eu não estou bem com aquele companheiro que está do meu lado. Ele vai para outra reunião, encontra outro também complicado da vida dele, ele passa para outra reunião. Ele nunca vai achar algo feliz. Porque a nossa vida aqui é assim. É na família, é nos vizinhos, é na profissão, é nos parentes, é nos amigos, é na parentela. Sempre vai ter relacionamentos complexos, difíceis e aqueles afetivos, bons. Então, na reunião mediúnica, acontece isso muito. Acontece muito a gente encontrar aqueles que são muito afetivos conosco, já teve uma simpatia muito grande de passado, e tem aqueles que são difíceis conosco. Como também nós somos difíceis para outros que estão na reunião e que tem que também trabalhar comigo, para que eu possa também estar bem na reunião. E muitas vezes a gente vê muita dificuldade na reunião. Então a gente vê a espiritualidade comentando que nós temos que ter essa união para que a reunião produza, para que ela cresça. Quando nós temos uma reunião harmônica, a reunião cresce. Ela cresce, inclusive de produção. Ela começa ali com aquela reunião tranquila, reunião, né, só de comunicação, simples e tal. Se ela é harmônica, ela vai crescendo com o tempo. Às vezes vira uma reunião de desobsessão. Às vezes vira uma reunião em que se trabalha, não vou falar cura porque é complicado, mas de uma ajuda espiritual aos enfermos. Hoje a terminologia que a gente aplica na nossa casa é essa. Ajuda espiritual aos enfermos. Então, ele pode até passar por esse tipo de reunião, porque ele está crescendo. E a vibração dele, a energia que ele está transmitindo, já justifica ele passar por outra reunião. Não sei se vocês já perceberam, tem médico que trabalha muito bem numa reunião normal, simples, e tem aquele que trabalha muito bem na desobsessão. Se pegar esse médico que trabalha muito bem na desobsessão e colocar na ajuda espiritual dos enfermos, ele não já vai ter um desempenho adequado. É muito relativo àquilo que o médico possui, aquilo que ele trabalha. Por isso que é preciso ter na casa espírita alguém que coordene essa área de mediunidade, não só no movimento, né, ame, crê, mas também na casa espírita, para que ele possa perceber os médios e onde esses médios vão trabalhar, em qual reunião da casa espírita. Porque há uma diferença grande de trabalhos. Ele, às vezes, tem uma experiência muito grande na ajuda àqueles que estão no processo obsessivo. Então, ele veio muito próprio para essa reunião. Então, ele desempenha muito bem ali. Mas, para isso, ele tem que estar com o estudo também em dia, para que ele entenda. Se ele é um médico que tem essa capacidade, nós temos aquele livrinho, Obsessão, Desobsessão, ele tem que estudar esse livro. Ele tem que aprender como que a coisa funciona, como é que é o trabalho do plano espiritual. Porque muitas vezes a gente passa por cima disso. A gente vai para a reunião, e a espiritualidade lá trabalha, faz o seu trabalho adequado, está bem. Não, não é assim. Nós temos que ajudar o plano espiritual. Nós somos trabalhadores que está em contato, em conexão com o plano espiritual para ajudar aqueles que estão necessitados. E que a espiritualidade fez uma triagem e levou para a reunião, para que eles sejam amparados. São companheiros encarnados ou desencarnados que têm uma dificuldade muito grande e que precisam ser auxiliados. Então, quando a gente vai na reunião, a gente tem que entender esse processo. Mas como é que a gente entende tudo que eu estou falando? A gente tem que estudar. E os livros trazem essa informação. Eles mostram como que a coisa funciona no plano espiritual. Eles mostram como é que a coisa é feita, planejada, até pelos planos superiores para que a reunião aconteça. É muito complexo. O trabalho do plano espiritual é muito complexo.
O nosso já não é tanto, mas ele exige dedicação, ele exige preparo. E o médico tem que estar preparado, ele tem que estudar muito. Então, eu friso muito porque eu já presenciei muita dificuldade nessa área com os médios. O médium, ele acha que indo para a reunião mediúnica, fazendo sua prece, estando com a mente mais tranquila, está tudo resolvido. Não, não está. Ele tem que preparar, e o preparo inclui o estudo. Ele tem que estar se dedicando. Se ele tem uma reunião interessante na casa espírita, que está estudando a mediunidade, participe dessa reunião. Quanto mais ele aprender, mais ele desenvolve o trabalho. E aí nós temos uma complicação para o médium, um desafio muito grande, quando ele não gosta de estudar. Aí para ele o desafio é muito intenso. Porque não podemos ficar sem estudo. Em todo lugar, em toda profissão é assim. E na mediunidade não é diferente. Nós temos que trabalhar esse processo. Bom, tem um outro processo que eu gostaria, um outro desafio que eu gostaria de falar, é a questão da vaidade. É uma coisa difícil, viu? Todos nós somos vaidosos, né? Trouxemos do passado, nós somos vaidosos. E a vaidade é aquela casca de banana que o médico escorrega e vai embora. Porque nós temos a vaidade, então nós temos que ter um cuidado. Principalmente aqueles médicos que são chamados médicos de cabeceira, que é aquele que destaca mais na mediunidade da reunião. Coitado, esse aí tem que tomar um cuidado muito grande. Porque senão ele é comentado. Não, eu gostaria da comunicação do fulano. Olha bem, é complicado isso. Nós temos vou contar para vocês aqui uma mensagem do Humberto Campos naquele livro, Pontos e Contos. A espiritualidade superior resolveu, lá na época, né, lá no Velho Testamento, trazer para a humanidade a questão espiritual. Queria que as pessoas conhecessem a questão espiritual para desenvolverem. Então, os planos superiores fizeram um planejamento e colocaram esse planejamento para Moisés. Moisés vibrou. Até que, enfim, a humanidade vai desenvolver esse processo. É ótimo isso aí. Então, como é que é o planejamento? Eles falaram o seguinte, nós primeiro temos que arrumar um médium que esteja a fim de trabalhar esse processo, que ele vai ter que se dedicar muito a isso. E conseguir uma companheira, uma médium, né, para trabalhar. Ela se predispôs, né, com tudo aquilo que pudesse ser trabalhado. Mas ela não podia aparentar como mulher, por causa do problema afetivo que poderia ocasionar. E arrumaram um traje para ela que não distinguia nem a mulher, nem distinguia também se era masculino. Arrumaram algumas roupas lá que dificultaram. E ela começou a ser trabalhada pelo plano espiritual. E ela começou a ter um desenvolvimento muito bom, aceitando de bom agrado aquilo, e começou, então, a exercer a mediunidade. Moisés, radiante, né? Naquele momento, vibrando, que falou, até que, enfim, a humanidade agora vai crescer, que com essa médium aí nós vamos trabalhar muito. E ela começou, então, a trabalhar, trazendo notícia, e a espiritualidade deu o seguinte critério. Olha, vocês aí encarnados podem perguntar coisas para médium, 20% do trabalho. 80% nós é que vamos trabalhar a parte espiritual. Ok? Ok. Então, começou o trabalho. E ela começou a desenvolver. Isso foi feito num deserto, né? E o que aconteceu? Aqueles povos vizinhos começaram a saber deste trabalho e começaram a ir para lá, para ver também essa médium. Começaram a fazer pergunta para a médium. E a espiritualidade trazendo as questões espirituais.
para que todos conhecessem. Com o tempo, o que foi acontecendo? Foi criando uma multidão, uma multidão. E as perguntas eram sempre questões materiais, nunca espirituais. Era questão de guerra com outro vizinho, era rebanho que poderia tirar de outro, era aumentar o trigo. Tudo era material, nada espiritual. E aí começaram não só a ir conhecer a médium, começaram a levar a médium para as outras localidades. E as médias iam numa festa tremenda, né? Chegava lá, aquela festa imensa da média chegando, todo mundo conhecido, e a coisa foi se complicando, e a médium se vai descendo, né? Porque ela era chamada ali com aquela pessoa principal. Resultado, a espiritualidade analisou, falou, ó, nós não conseguimos colocar nem 10% das questões espirituais. Já está havendo até briga entre eles aqui. Vamos cortar essa mediunidade da médium. Veja bem, era empréstimo. Cortou. E aí foi aquela briga, aquela confusão, foi aonde Moisés proibiu lá em Êxodo a mediunidade. E que tem muitas outras religiões que falam que não pode ter comunicação com os mortos porque Moisés proibiu. Mas não sabe dos detalhes que nós estamos narrando aqui agora. Veja bem, por uma vaidade, por não ter um pessoal também querendo conhecer algo melhor na parte espiritual, a coisa fracassou. Moisés naquela hora desistiu e ninguém mais pode comunicar com os mortos. Proibiu mesmo. Está lá no Velho Testamento. Então a gente vê que essa vaidade dá um prejuízo muito grande para o médium. Pode ser a curto, médio ou longo prazo. E o médium cai, às vezes, muitas vezes, em processo obsessivo por causa disso. Então ele tem que ter segurança de que, eu estou fazendo alguma coisa, mas isso não é meu. Era como o Chico falava, tem nada meu, só apenas um instrumento. Eu não ganhei nada com esses livros, não, porque isso aí não é meu. Então ele tinha simplicidade. Então, o médico tem que tomar muito cuidado com essa questão da vaidade, principalmente dentro da reunião, essa reunião em que o médium está ali, às vezes, com uma mediunidade maior dentro do grupo. Isso acontece. Ele, às vezes, vem melhor preparado, ele, às vezes, tem mais conhecimento do passado, ele, às vezes, já praticou mais a mediunidade em outras vidas. Então, ele se sobressai. Não porque ele queira ser o melhor, mas é porque ele tenha facilidade, e o plano espiritual encontra mais facilidade de trazer a comunicação através dele. Mas ele tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse processo íntimo que derruba muito médium, muito médium. Então, é preciso que ele tenha esse cuidado, é preciso que ele tenha esse processo analisado e mostrar o seguinte, eu tenho que trabalhar com simplicidade. Esse é um grande desafio. Tem um outro processo que eu vejo que é um desafio para o médium, é quando o médium não aceita a opinião do dirigente da reunião. Não sei se já perceberam isso. Tem médium que não aceita de jeito nenhum. Ele acha que ele está com a razão. Bom, o dirigente vai falar alguma coisa com ele, às vezes individualmente, após a reunião, algum aspecto que ele percebeu. E ele, às vezes, não aceita. O médico o dirigente, coitado, ele não está sabendo. Mas ele, para discordar, o que ele pode fazer? Ele pega lá a codificação e mostra para o dirigente. Aqui, o livro dos Espíritos está falando isso. Não foi o que aconteceu na reunião. Aí sim, ele está ajudando até o dirigente. Mas não simplesmente discordar. Porque tem médico que acha que sabe tudo. Não sabemos nada. E muitas vezes o dirigente está na reunião como aquele médium intuitivo. Ele está debaixo da supervisão do espírito que coordena a reunião, porque a reunião mediúnica é coordenada pelo plano espiritual, não é aqui na Terra.
Então, tem um supervisor do plano espiritual que vai intuindo o dirigente da reunião para ele desenvolver o trabalho. Porque nós temos que salientar as funções. E eu peguei isso no Consolador, na questão 374. Que Emmanuel coloca, foi feita a seguinte questão para o Emmanuel. Nas sessões, os dirigentes e os médios têm uma tarefa definida e diferente entre si? Ou seja, os médios e dirigentes, as funções são iguais ou são diferentes? Aí Emmanuel responde. Nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e do instrumento mediúnico devem estar identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor. Então, tanto dirigente como médium tem que trabalhar na fraternidade e no amor. Mas aí ele complementa. Salientando-se que os dirigentes devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. Então, na reunião mediúnica, o dirigente é a lógica, é a razão. E o médium é o sentimento. Não quer com isso dizer que o dirigente só tem a razão. Ele tem o sentimento também, mas prepondera a razão. A mesma coisa com o médium. Ele tem o sentimento, mas tem razão também, só que prepondera o sentimento. Então, o dirigente está captando as intuições na reunião e coordenando aquele trabalho. Um colega nosso da nossa casa espírita falou uma vez, na reunião que eu estava dirigindo a reunião, falou assim, você sabe quem é mais devedor na reunião mediúnica? Eu falei, quem? O dirigente. Por isso que ele está naquela posição ali para coordenar tudo. Por isso que ele tem que estar bem atento nas coisas. Então, são funções diferentes e que, às vezes, há esse impacto. Eu já vi isso muito. Então, é preciso... Agora, se o médium está percebendo que a coisa é complicada, mostrou para o dirigente, ele continua na complicação, aí o pai tem que sair da reunião e ir para outra. Porque ele não vai fazer um trabalho contra uma codificação ou contra o evangelho. Ele vai deixar aquela idiota e vai para outra. Agora, se não é nada assim complicado, difícil, tem que continuar na reunião. Não adianta ficar pulando de reunião em reunião. Isso é muito importante. Porque muitas vezes o médium, ele acha que a reunião do fulano é melhor do que a do ciclano. Não. Toda reunião tem a sua produção, e quem está realmente produzindo mesmo é o plano espiritual. Somos apenas intermediários, mais nada. É o plano espiritual que conduz, que faz o trabalho efetivo. Então, essa relação de médium com dirigente tem que ser muito boa, para a reunião crescer. Isso é um desafio muito grande, tanto para o dirigente como para o médium. Tem que haver essa conexão muito tranquila, muito serena. Eu entendo que, por exemplo, o dirigente tem que conhecer muitos médiuns, trabalhar, às vezes, individualmente com cada médium, para que haja essa relação, essa conexão e esclarecimentos do trabalho a ser desenvolvido ou que está sendo desenvolvido. Então, esse eu entendo que é um processo de desafio. Vou citar um outro aqui complexo, no modo de entender. Tá? É questão da assiduidade e pontualidade. Coisa difícil aqui no brasileiro, né? Eu já vi reunião profissional, o pessoal fala assim, vamos marcar 8 horas para a gente começar a reunião 8h30. O pessoal vai chegar atrasado, né? Gente, mas que coisa difícil. Quando a gente vê lá no plano espiritual, é certinho, o horário é certinho. Não tem erro. E aqui a gente vê muitos médios chegando atrasado. Ele chega em cima da hora. A prece já foi feita. Ele fala, não, tudo bem, só pedir a prece. Perdeu muita coisa. Porque precisa de uma harmonização antes de começar o trabalho. É como foi feito aqui hoje com as músicas, né? Harmonizando o ambiente.
Na reunião mediúnica é a mesma coisa. É sempre indicado, né, a gente vê o plano espiritual falando nisso, chegar, se tem condições para isso, é evidente, né? Chegar 10 minutos antes, 15 minutos antes, faz uma leitura, vai começando a harmonizar, porque na hora da prece, as mentes estão sendo harmonizadas com o plano espiritual. E o plano espiritual naquele momento está ajudando essa harmonização para os médios. Então, essa prece inicial é muito importante. Para isso, tem que ter pontualidade. É evidente que, às vezes, acontece coisa que não tem como sair fora. É um trabalho profissional que exige mais tempo, ele tem que ficar mais tempo. É um problema que surgiu no lar, que ele talvez tenha que sair depois do horário normal que ele sai. Mas são casos excepcionais. Não é a rotina, não é o normal. É a mesma coisa da assiduidade. Gente, se eu assumir uma reunião mediúnica, eu estou assumindo um trabalho. Eu tenho que estar ali. Eu vim preparado para trabalhar. Se eu sou espírita, se eu vim com mediunidade, é para trabalho. Eu tenho que ser assíduo. Se a reunião minha é toda terça eu tenho que estar lá. A não ser casos excepcionais, como eu falei, que justifica. Mas fora isso, não, eu tenho que estar ali, trabalhando. E essa assiduidade, às vezes, a pessoa falta por motivos muito pequenos. Muito pequenos. Ele espirrou um pouquinho, começou uma chuvinha fina, não vou não, porque eu vou ficar gripado. Hoje não vou não, deixa para semana que vem. Complicadíssimo. Citar um exemplo que aconteceu na nossa reunião, na nossa casa espírita. Uma companheira nossa, que era uma média extraordinária, né? Daquelas médias que mais produz, né? Mas que era de uma simplicidade incrível. E era uma reunião de desobsessão. E essa médium não pôde ir à reunião. Não é por não querer, nem nada, não. Surgiu problema na casa dela. Ela tinha uma filha, né? Tinha problemas mentais, estava com problema, ela teve que ficar. No desenrolar da reunião, a espiritualidade falou o seguinte: ó, nós vamos lá na casa da nossa companheira que não pôde vir hoje, porque é a energia dela que vai ajudar esse companheiro que está aqui hoje na reunião. Preciso dela. Então nós vamos lá na casa dela, porque ela não faltou por não querer vir, não. Tem uma razão e justifica. Mas nós vamos ter que buscar a energia dela para tratar com esse companheiro que está aqui na reunião. E a energia dela é que vai ajudar. Então, veja bem, a responsabilidade que nós temos. Aí nós ficamos pensando, se a espiritualidade foi atrás da médium, porque a triagem do plano espiritual se faz em função dos médios da reunião. O dirigente lá do plano espiritual analisa os médios da reunião. Fala assim, ó, fulano tem capacidade de ajudar determinados espíritos que nós vamos trazer para a reunião. O outro tem oportunidade de ajudar outros. Se ele falta à reunião por um motivo não justificável, é evidente que ele está se comprometendo. Então, essa assiduidade é um desafio grande, porque nós trazemos, nós aqui, principalmente brasileiros, trazemos essa inércia dentro de nós, essa dificuldade muito grande. Até nas nossas reuniões familiares, reuniões profissionais, a gente tem essa dificuldade. Então é preciso a gente trabalhar isso. É evidente, como eu falei, que tem casos excepcionais, justifica. Mas não tendo, nós temos que trabalhar isso muito, mas trabalhar muito mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é o médium só participar de reunião mediúnica. Ele só vai na casa espírita na terça-feira que tem reunião mediúnica, ou na sexta-feira que tem reunião mediúnica, mais nada. Ele vai lá, participa da reunião e vai embora para casa. Ah, não, estudar eu estudo em casa. Ele tem que entender que está numa casa espírita que tem muito trabalho.
Lá não existe só mediunidade, não. Mediunidade é um dos pontos da casa espírita. Mas lá tem assistência social, lá tem evangelização infantil, lá tem mocidade, lá tem reuniões de estudo. Nós temos a limpeza da casa espírita. Muitas vezes, é o que aconteceu com o André Luiz, né? Ele era médico, achando que chegava lá e ia exercer mediunidade, ele foi trabalhar lá, limpar o chão. Então, tem muita gente que pode ajudar, inclusive, nessa limpeza. Tem muitas vezes a casa espírita não pode pagar uma faxina, ou se paga a faxina uma vez por semana. E como é que ficam os banheiros, como é que fica o lixo na casa espírita? Como é que fica a limpeza? Porque a gente chega, está tudo preparado. Não, beleza. Mas e quem fez tudo aquilo ali? Se eu posso ter esse tempo, se eu posso ajudar, por que não ajudar? E se eu estou na reunião mediúnica, por que não participar de outras reuniões também da casa? Esse é um grande desafio para o médium. Porque ele, às vezes, acomoda. Acomoda. Como se a casa espírita tivesse que fornecer tudo para ele, sem a participação de algo que ele pudesse oferecer também. Então a gente vê como que a coisa é complicada. São desafios que eu estou citando aqui, como a gente pode citar um monte de desafio, mas eu estou citando aqui os básicos para a gente entender. Às vezes são coisas até simples que eu estou falando. Estou falando de... Eu poderia falar, por exemplo, da gratuidade, mas isso aí é tão tranquilo a gente falar, porque não se pode cobrar mediunidade, né? Nós temos um caso desse no livro Mensageiros, do Anésio, que ele veio com toda a potencialidade da mediunidade. Ele estudou muito, preparou muito no plano espiritual, ele veio com o coração cheio, né? Começou a trabalhar mediunicamente numa casa espírita, começou a desenvolver muito bem, o pessoal achou ótimo, ele tinha muitas mediunidades, mas com o tempo ele começou a ser questionado. Mas você não ganha nada com isso? Não, não ganha nada, não. É de graça. Mas realmente, a gente trabalha aqui no campo material, ganha. Você está trabalhando também no campo espiritual, tem que ganhar também. E ele começou a martelar isso na cabeça dele. Resultado, começou a trabalhar remunerado. Abriu uma sala, começou a atender as pessoas, ganhando dinheiro. E a coisa foi complicando para ele. Ele desencarnou, passou um problema seríssimo no plano espiritual. Muitos daqueles que tinha cobrado estavam no plano espiritual agora querendo a solução. Ele entrou naquele processo obsessivo, naquelas regiões dificílimas, né? Não é nem bom citar aqui, e ele passou problemas sérios no plano espiritual. É o caso do Aniceto, narrado pelo André Luiz. Então veja que a gratuidade é uma coisa básica, não precisa nem falar muito disso, né? Porque não é um desafio assim tão grande hoje, que a turma com o conhecimento que tem não vai fazer uma coisa dessa. É muito complicado. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque chamativo vem muito grande. E nós temos muito problema aqui no nosso planeta por causa exatamente do dinheiro, né? Do dinheiro. Bom, como tem pouco tempo ali para a gente terminar, eu poderia falar outras coisas, outros desafios, mas eu acho que o que eu queria falar básico seria esse. Poderia ter outros, tá? Mas eu gostaria de trazer algumas coisas tiradas da doutrina, que eu acho interessante para a gente ter como reflexão. Alexandre, lá nos Mensageiros, capítulo 8, ele fala o seguinte: a edificação do reino interior, com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. Reclama trabalho persistente e sereno. Olha bem quando nós falamos do trabalho.
Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, no capítulo 20, ele fala assim: ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. Veja bem, está falando muito do Evangelho, como eu comentei também na hora do estudo. André Luiz nos domina a mediunidade. A faculdade mediúnica, para atingir níveis de equilíbrio, bom desempenho e um programa de trabalho a serviço do amor e da orientação espiritual, exige preparo adequado, educação e discernimento. Exige, portanto, perseverança, fé, estudo e muita disciplina. É muita coisa, né? É muita coisa. Não é fácil para o médium, né? E gostaria de terminar naquele livro Mediunidade e Evolução, no capítulo 2, ele fala uma coisa muito interessante. Mediunidade sem evangelho é fenômeno sem amor. Mediunidade sem evangelho é fenômeno sem amor. Mediunidade sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Mediunidade sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Portanto, é imprescindível a trilogia Evangelho, Espiritismo, Mediunidade. Gostaria de dizer que falei muitas coisas, né, que são complexas, são difíceis, que não é só para o médium, é para todos nós. Mas não quer com isso dizer que nós estamos colocando as dificuldades na nossa vida. Não. Isso é apenas para uma reflexão, uma análise daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente está com dificuldade ainda. Porque a mediunidade é algo fantástico, é algo muito bom. Quem tem uma mediunidade ostensiva, ele pode crescer muito nessa reencarnação, porque é um trabalho que exige. E quando exige, nós crescemos, porque nós trabalhamos, nós buscamos a informação, nós buscamos aquilo que é necessário. Então, é para a gente exercer isso com amor, com carinho, com dedicação, que a gente possa crescer. E, quem sabe, ter algo melhor nesse processo evolutivo que nós estamos tendo atualmente. A pandemia hoje, é outro que eu queria falar, mas não deu tempo, é um desafio muito grande para o médico, muito grande. Por quê? Porque o médico, quando ele vai para a reunião, lá na reunião, o que ele tem agregado na sua intimidade de energia, ela é trabalhada na reunião. O médium hoje não está indo na casa espírita, então a mediunidade dele está parada nesse sentido desse trabalho da casa mediúnica. Então ele tem que agora trabalhar, exercer o aprendizado que ele teve para evitar dificuldades, dificultar orientações que venham complicadas dentro da sua casa. Mas ele não vai poder exercer a mediunidade dentro de casa. Então, ele tem que agora um trabalho diferente. Um trabalho diferente. Esse é um desafio na atualidade para o médium hoje. É a pandemia, que veio dentro de uma programação, não tem nada errado, está tudo certo. Cristo está lá no planejamento de tudo isso, é o leme lá do barco, está tudo certinho, não tem nada errado, mas o médico tem que ter cuidado, porque na pandemia não está indo à casa espírita para exercer a mediunidade na sua totalidade, mas ele tem que separar isso agora, o que era na casa espírita e o que está vivendo dentro da sua casa. Obrigada, senhora Álvaro, pelo esclarecimento que trouxe para todos nós, né? E nós estamos caminhando já para o término do nosso encontro de hoje, né? E lembrando aos médiuns, né, que todos esses desafios, com certeza, vai estar trazendo oportunidades de aprimoramento para o médium, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa realizar o trabalho, né, dentro dessa transformação em si mesmo que ele precisa enfrentar e trabalhar.
né? Roselina, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, tá? De estar aqui trabalhando com vocês, estudando junto, né? Que isso é importante. E vou sair aqui agradecido com mais carinho de vocês e agradecer a Jesus e aos amigos espirituais que estão aqui conosco pelo amparo, pela dedicação. Que Jesus esteja conosco, né? No transcorrer da nossa noite. Muito obrigado, viu? Ó Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Nas vibrações deste hino, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão maior, aos benfeitores amigos, por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado e aprimoramento. Que Jesus abençoe a cada companheiro aqui presente, a cada lar aqui representado, amparando, fortalecendo e iluminando a todos. Que tudo que ouvimos nesse encontro possa achar guarida em nossos corações, nos dando recursos para melhorarmos o nosso trabalho e a nossa conduta diária. Que a sua paz, Senhor, que o seu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.